Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo João Fernando, sou professor de arte e vou continuar as aulas aqui com vocês. Então, na aula anterior, nós vimos sobre 3 danças circulares, o carimbó, o jongo e o fandango. Hoje, nós vamos falar sobre o xote, o coco e o caranguejo. São nomes interessantes, engraçados, lembram algumas outras coisas que a gente vê, objetos, como a fruta, né, como o coco, e o caranguejo, e é caranguejo mesmo, o nome da dança, tá bom? Diferente do animal que é caranguejo, que tem um izinho ali. Então vamos começar pelo xote. Então, o xote é uma cadência musical que tem como ancestral uma dança de salão portuguesa. Esse ritmo nasce, porém, na Alemanha, originalmente intitulado Schottisch, termo alemão que traduzido tem o sentido de escocesa, embora não guarde nenhuma relação com a Escócia. Ao criarem essa expressão, os alemães se referiam à polca escocesa de maneira como era vista por este povo. Então vou explicar aqui para não ficar muito abstrato essa ideia. Então os escoceses, que é um país da Europa, eles tinham uma dança. Os alemães viram essa dança e deram o nome dessa dança de Schottisch, que quer dizer escocesa lá na língua deles. Aí os portugueses viram os alemães dançando essa dança e aí falaram que o nome dessa dança era xote, tá? E aí, quando chega no Brasil, vai ter mais algumas mudanças. Então, vamos continuar aqui. Não demorou muito para que o Schottisch se transformasse em Schottis, ou Schottisch, né? Depende aí da regionalidade, do sotaque das pessoas. E depois no xote, tá? Então, no Brasil, essa dança é conhecida como xote. E é uma dança típica brasileira. Por quê? Porque teve mudanças aí no meio do caminho. Atualmente, este ritmo se tornou mais adaptável, localizado tanto nos forrós, que graçam no Nordeste brasileiro, quanto na região Sul, constituindo o xote gaúcho. Então, agora aqui um quiz para vocês. Schottisch é o nome que os alemães deram à polca escocesa. No Brasil, tanto essa música quanto sua dança foram adaptadas, surgindo assim um novo gênero. Como esse gênero foi batizado? Então, alternativa A, samba. Alternativa B, caranguejo. Alternativa C, xote. E alternativa D, carimbó. Então, vou deixar um tempinho para vocês. Daqui a pouco nós voltamos com a alternativa correta.
Muito bem, então agora vamos voltar com a alternativa correta, sobre como que essa dança foi batizada no Brasil aqui, né? Então, alternativa correta, shot. Alternativa C, shot. Continuando, tem uma característica peculiar dessa dança, dessa música no sul. Então, o shot carreirinha, os casais correm no mesmo rumo. Essa dança é semelhante à que os alemães conhecem como Rhythmisch Polka. Ela é muito comum, no Rio Grande do Sul. Então, com uma tradição mais europeia, no Rio Grande do Sul, eles continuam essa dança e chamam ela de shot carreirinha. Aqui nós temos uma fotografia de um acordeon, que é o nome correto desse instrumento. Porém, dependendo da região, ele é chamado de outras formas também, que nós vamos ver a seguir. Então, o shot inglês foi muito difundido no fim do século XIX, misturado pela predominância da Inglaterra no Brasil, nesse período. Dominou as cidades, tocado ao piano, para depois atingir o interior, aí praticado na gaita. Então, o acordeon ele foi chamado no interior, nas cidades menores, de gaita, tá? Então, o mesmo instrumento recebeu um nome novo no sul do Brasil, que é a gaita. Então, agora aqui, teste número 2. O shot inglês foi muito difundido no Brasil no fim do século XIX. Qual foi uma das transformações que essa música sofreu ao sair das cidades e ir para o interior do país? Alternativa A, deixou de ser tocada no violão e passou a ser tocada em violas caipiras? Ou alternativa B, deixou de ser tocada no piano e passou a ser tocada na gaita? Então, vou deixar um tempo aí para vocês responderem e escolherem a alternativa correta.
Então agora voltando aqui com a alternativa correta, é a B. Deixou de ser tocada no piano e passou a ser tocada na gaita. Então tem um fator interessante aqui que nas cidades o piano ele era mais bem visto porque dava para tocar num salão, tinha um volume alto, né? E aí as pessoas se reuniam e conseguiam escutar o piano. Mas quando as músicas começaram a ir essas tradições começaram a ir para o interior, para as cidades menores, ter um piano, um salão grande era mais difícil. Então o acordeon, ou aqui no caso no sul chamado de gaita, ele foi mais popularizado. Por quê? Porque é um instrumento que você consegue carregar. É um instrumento mais fácil de você ter ele em qualquer lugar, né? Você abraça o instrumento e leva ele para onde você for fazer a tua festa, onde você for tocar, enfim. Continuando, agora nós vamos ver como que é que o shot se desenvolveu, um pouquinho de como o shot se desenvolveu no Nordeste. Então o shot é divulgado no Brasil principalmente a partir de Luiz Gonzaga, no final dos anos de 1940 e ainda quase toda a década de 1950. As temáticas dos shots de Gonzaga são o amor e as relações amorosas. Então, aqui o Luiz Gonzaga, ele começou a divulgar essa música em mídias, né? Hoje em dia nós temos muitas, mas na época a mais comum era o rádio, né? Nessa época aqui, ainda a partir da década de 50, só que nós tivemos a televisão, então antes era o rádio, basicamente o rádio. Então ele começou a divulgar essa música, o shot, lá no Nordeste. A instrumentação desse tipo de música brasileira baseia-se no acordeon, ou no Nordeste chamado de sanfona, né? Ela pode ser de botão ou de teclado. Na zabumba, que é um tambor largo com duas faces, né? Então um tamborzão bem grande, com percussão com baquetas. E no triângulo, tá? Posteriormente, o baixo elétrico e a guitarra, até mesmo a bateria, foram acrescentadas neste estilo musical. Então ela tem um trio de instrumentos, que é a sanfona, a zabumba e o triângulo. E depois, com o passar do tempo, eles foram acrescentando os instrumentos mais modernos, tá? Então, o acordeon é um instrumento muito comum no shot brasileiro, tanto no Nordeste quanto no sul do país. Como é apelidado esse instrumento, respectivamente, nessas duas regiões? Então, a alternativa A, atabaque e teclado. Alternativa B, sanfona e gaita. Alternativa C, tantã e reco-reco. E alternativa D, piano de bar e tamborim. Então, vou deixar um tempo para vocês escolherem a alternativa correta e daqui a pouco nós voltamos.
Muito bem, então vamos voltar agora com a alternativa correta, que é a sanfona e a gaita. Então aqui a gente tem uma curiosidade que o shot, esse nome ele foi desenvolvido em uma dança, em uma música, tanto no sul do país e tanto no nordeste do país. Cada um com sua peculiaridade, mas os dois têm esse instrumento em comum, né? Que é o acordeon, que é chamado de forma diferente no sul ou no nordeste. Agora, na continuação, nós vamos ver sobre uma outra dança, que é a dança do coco. Então, a dança do coco é uma dança popular nordestina, cantando em coro o refrão que responde aos versos do tirador de coco ou coqueiro, quadras, emboladas, cestilhas e décimas. Então, esses daqui são estilos de cantos que tem dentro do coco, tá? E o que é interessante é que as pessoas que cantam essa música, geralmente veio a tradição de pessoas que colhiam coco, que tiravam coco. Então, é uma música de trabalho, tá bom? Então, a música se desenvolveu através do trabalho. A influência africana é visível, mas sabemos que a disposição coreográfica coincide com as preferências dos bailarinos indígenas, principalmente dos tupis da costa. As modificações e variedades são incontáveis. Outrora, o coco era dançado nos salões de boa sociedade em Alagoas e Paraíba. Então é uma música que teve uma origem indígena, uma origem de trabalho, e aí ela passou para a grande alta sociedade em algum período, lá em Alagoas e na Paraíba. Agora aqui um quiz número 4. A dança do coco tem forte influência das culturas distintas e que se encontram no litoral e do Nordeste brasileiro. Essas duas influências são: alternativa A, norte-americana e asiática; alternativa B, europeia e asiática; alternativa C, indígena e africana; ou alternativa D, africana e asiática. Então agora eu vou dar um tempo para vocês possam responder esta questão.
Muito bem. Então aqui a alternativa correta é indígena e africana. É uma dança que tem essas duas culturas como principais na sua origem. Tá? O coco é um canto-dança das praias e do sertão. Então ele é igual nós estamos vendo, é um nome que serve tanto para música quanto para dança. Chamam-no de samba, pagode, zambê, bambelô. Então aqui já está mais voltado para a festa. Então aonde que se encontra a dança do coco? Dentro do samba, dentro do pagode, dentro do zambê, dentro do bambelô. Mas aqui a gente pensando esses nomes como nomes de festas, ok? Na Paraíba e Rio Grande do Norte, o comum é a roda dos homens e mulheres como solista no centro, cantando e fazendo passos figurados até que se despende convidando o substituto com uma umbigada, ou vênia, ou mesmo simples batida de pé. Lembra-se da umbigada? Nós vimos há 2 aulas atrás sobre a umbigada. Então, a umbigada é um estilo de dança africana, onde quem está no meio da roda, ele muda de posição, muda de lugar com a outra pessoa, dando uma umbigada, dando uma batida de frente com a outra pessoa e assim ela escolhe aquela pessoa para ir para o centro da roda. Ela sai do centro da roda, dá um encontro, uma umbigada, enquanto a outra pessoa vai para o centro. Aqui a característica do coco é que quem faz isso é a roda dos homens e mulheres como solista no centro. Então quem está ali no centro é que vai fazer essa substituição, né? Que vai dar essa mudança. Eles também podem fazer a batida de pé. Então, como a umbigada é uma coisa uma coisa mais forte, eles preferem às vezes fazer uma mudança de posição com o pé. Bate o pé de uma pessoa na outra e aí assim ela sabe que você deu a vez para outra pessoa ir ao centro da roda. Então, o coco é um canto-dança. Sua dança tem a característica de umbigada. E o que é uma umbigada? O estilo de dança onde quem se apresenta no meio da roda troca de lugar com a outra pessoa dando uma umbigada. Ou alternativa B, um estilo de dança onde quem se apresenta sai da roda e para de participar da festa.
Então, o que é uma umbigada? Alternativa correta, um estilo de dança onde quem se apresenta no meio da roda troca de lugar com outra pessoa dando uma umbigada. Lembrando aqui que no coco também pode ser uma troca feita com a batida dos pés. E agora vamos falar sobre o caranguejo. Então o caranguejo, né? Caranguejo é o nome da dança aqui. Não é o caranguejo animal que tem o izinho lá. Caranguejo mesmo. Dança tradicional do Rio Grande do Sul. A dança em si é bastante simples, onde os pares postam-se em disposição de círculo, sendo os homens para o lado externo e as damas para o lado interno. Postados frente a frente, logo formam-se duas rodas. Então imagina que um homem fica para o lado de fora da roda e o seu par, a mulher, fica do lado de dentro da roda. O caranguejo, ele tem, aqui nós vamos falar de dois tipos de passes, o balancê e o meio balancê. Então o balancê é um movimento que homem e mulher realizam, tomados pela mão direita à altura da cabeça, rodeando em torno de si próprios. Então, eles se dão as mãos no alto e aí giram, tá? Dados as mãos, né? O par ele gira com as mãos dadas. Certo. Continuando, mediando passos de marcha em curva no sentido dos ponteiros do relógio, ou seja, em sentido horário. Eles vão dançando e andando sentido horário, de modo a executarem uma volta completa. Mediante o balanceio, os dançarinos voltam aos lugares iniciais. Se, porém, o par realiza apenas meia volta, o homem troca de posição com sua companheira. Temos então o meio balanceio. Então lembra lá que eu disse que o homem fica do lado de fora da roda e a mulher do lado de dentro. Eles erguem as mãos e giram. Se eles derem uma volta inteira, nós temos aí o balancê. Se eles derem meia volta, fazendo com que o homem fique para o lado de dentro da roda, nós temos aí o meio balancê. E agora aqui eu vou praticar uma atividade junto com vocês, passo a passo, e depois vocês vão fazer com quem estiver aí na casa junto com vocês convidam para fazer juntos. Então, ó, os homens levam o pé direito à frente e batem fortemente com toda a planta. Então, você vai bater o pé no chão, com o pé inteiro, vai dar um passo para frente e bate o pé. As mulheres levam o pé direito à frente, estirando a perna, e batem levemente com meia planta do pé. Então, ou seja, só com a parte da frente do pé. Vai fazer um movimento, um passo para frente e vai bater junto com o homem. O que acontece? O homem vai um passo para lá, a mulher um passo para cá, e os dois batem ali o pé no chão. Certo? O peso do corpo fica sobre a perna esquerda, a perna que está atrás, porque você vai bater o pé no chão, mas você vai ter o teu corpo no chão, né, segurado pela perna de apoio, a perna de trás. Repita esse movimento algumas vezes, então você vai, ó, 1, pode voltar, e aí vai de novo, 2, volta, certo? Então, é uma dança, você pode procurar uma música do caranguejo, uma música aí gaúcha, né, uma música do sul, ou você pode pôr uma música que você gosta. O importante é você acompanhar e tentar praticar essa dança. Outra coisa interessante, você pode pesquisar para ver como que é essa dança também. Lembrando, se não tem, o teu companheiro aí não for se você é um menino e tem outro menino, não tem problema, tá? Isso daqui é uma questão mais tradicional, que é um homem e mulher, mas quem que vai participar com você da dança, não tem problema quem é. Faz com quem esteja aí na tua casa, alguém da tua família, chama lá alguém que está aí perto de você. Para continuar, então, o pé volta para a posição inicial, ao lado do pé esquerdo. Então, os pares juntos executam 3 batidas de palmas. Certo? Então,
Então olha lá, vai. Um passo para frente, volta. Passo para frente, volta. Passo para frente, volta. Vamos fazer 4 vezes, mais uma. Voltou. Quando você fez os 4 passos, você bate palma 3 vezes. Na sequência, os pares executam um balancê com o seu par. Então lembra do balancê que eu expliquei? Levanta a mão, bem as mãos e fazem a volta sentido horário, tá? Essa volta tem uma coisa interessante da dança que é contar até 7, tá? Então vai lá, ergueu as mãos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até voltar à posição inicial. Ao concluir, cumprimentam-se, né? E troca de par. E aí continua a dança. A música continua e continua a dança. Ok? Vou dar um tempo para vocês praticarem essa dança com quem está aí perto, para que vocês vejam as instruções e tentem concluir, fazer passo a passo, tá bom? Daqui a pouco nós voltamos.
Então agora que vocês já praticaram a dança, seguiram passo a passo, nós vamos ver mais algumas características da dança do caranguejo. A dança pode finalizar quando os pares iniciais reencontram-se, ou quando o mandante determinar o final da dança, movimentos antes, em função de um número muito grande de pares. Então essas danças são feitas em festas, geralmente com bastante pessoa, então ela depende ali, para acabar a dança, pelo comando do mandante. Então o mandante é a pessoa que canta a música, a pessoa que grita os comandos da música e da dança também, e aí ele pode falar se a roda for muito grande para acabar antes de completar a volta completa. Mas se a dança for, vamos dizer assim, dentro do tempo da música, os participantes eles começam e terminam, dão a volta e terminam no mesmo lugar onde começaram. Teste número 6. Então, o mandante é a pessoa responsável por comandar a dança do caranguejo. Assinale, então, a alternativa correta. A. Além de poder ditar os passos da dança, o mandante também pode comandar o fim da dança. E a alternativa B. O mandante escolhe apenas o repertório. Ele não pode dar ordens aos dançarinos. Então, deixar aqui um tempo para que vocês escolham a alternativa correta e daqui a pouco nós voltamos.
Então agora voltando com a alternativa correta, além de poder ditar os passos da dança, o mandante também pode comandar o fim da dança, tá? Então lembrando que a dança ela prevê que os participantes comecem e terminem no mesmo lugar. Mas se a roda for muito grande, ela pode ser que o mandante mande acabar antes deles chegarem aonde haviam começado. Então, na aula de hoje nós vimos sobre 3 danças típicas do Brasil. O shot é uma dança de origem europeia, praticada tanto no Nordeste quanto no Sul do país. Interessante que o mesmo nome se desenvolveu músicas diferentes, com danças parecidas, mas também com algumas diferenças, né? Os instrumentos usados, nós temos aqui o acordeon, aquele instrumento que ele tem teclas, parece um piano, mas que ele é vestido, né? O acordeon que ele foi dado nomes diferentes, no Sul como gaita e no Nordeste como sanfona. Nós vimos também a dança do coco, né, que é uma umbigada típica do Nordeste, que também ela está inserida dentro de festas que são chamadas como samba, ou pagode, enfim. E o caranguejo, que é uma dança gaúcha de pares e em círculo, ok? Então, espero que tenham gostado da aula, obrigado por terem acompanhado a aula até aqui, tá? Deixar um recadinho agora para vocês, que o registro da frequência no Classroom mudou. Então, basta clicar no número 1, atividade obrigatória, realizar a atividade e enviar. E pronto, tua presença está garantida. Mais uma vez, obrigado e tenham todos um bom estudo, boas pesquisas e que aproveitem esse tempo para fazer muita arte, para dançar e é isso aí. Até a próxima.